Olá, bom dia, graça e paz em nome do Senhor Jesus. Vamos prosseguir estudando o nosso livro de Atos? Coisa boa, muito bom, vamos lá, em nome do Senhor Jesus. Bom, nós estamos no capítulo 13 do livro de Atos e ontem nós paramos no versículo de número 23. Do versículo de número 23 em diante, nós vamos ver aqui que Paulo e Barnabé, eles estavam na sinagoga local e eles estão pregando ali a judeus e a prosélito. E essa pregação está convencendo a muitos, quer sejam judeus, quer sejam prosélitos. A mensagem foi tão maravilhosa que eles foram convidados para que no outro sábado eles voltassem ali na mesma sinagoga e pregassem a mesma mensagem, porque a reunião dos judeus ela não ocorre aos domingos e sim aos sábados, né? Bom, diz aqui a história que no outro sábado uma grande multidão ajuntou-se para ouvir a palavra de Deus e as pessoas começam a se converter. Porém, há algo muito interessante, porque os judeus eles eram tomados de inveja e eles começam até mesmo a blasfemar contra o Senhor, como diz aqui na palavra do Senhor, instigam mulheres de alta posição e pessoas poderosas para que Paulo e Barnabé fossem expulsos da cidade, e é exatamente o que acontece. Paulo e Barnabé, então, eles começam a partir daqui a assumir o chamado deles, que é para um ministério aos gentios. Bom, aqui vai terminar no versículo 52, dizendo que os discípulos, né, eles transbordavam, né, de alegria e cheios do Espírito Santo partiram para outra cidade que é em Icônio. Bom, aqui Lucas ele está deixando muito claro, meus irmãos, que quem estava dirigindo esta comitiva era o Espírito Santo de Deus. Bom, eu dei aqui esta introdução que ela vai desde o versículo 23 até o 52, para que não tenhamos que ler esse grande trecho. Mas eu vou ler um trecho que está do versículo 44 ao 52, porque eu vou fazer uma recapitulação de algumas coisas aqui. Bom, então Atos 13, 44 a 52 vai dizer assim: no sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus, mas posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios, porque o Senhor assim nulo determinou. Eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna, e divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E estes, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Olha que coisa linda, né? Nós estamos vendo aqui a expansão do Evangelho e da igreja nessa primeira viagem missionária de Paulo, né? Que coisa legal. Mas cabe aqui a gente relembrar duas coisas e aprender uma terceira, um terceiro item novo. O primeiro é relembrar a diferença que existe entre judeus e gentios, porque nós estamos vendo aqui, a gente não pode perder de foco
o que a igreja, ela começa dentro do seio judaico. E ela começa, então, a trazer a mensagem e a chamada dos gentios para o arrependimento. E o que acontece é que os judeus muitos deles não assimilaram muito bem isso, né? E aos poucos a igreja se torna gentia, né? Até hoje a igreja ela é fundamentalmente gentia. Então, algumas pessoas talvez estejam chegando agora, né, e não sabem a diferença de judeu e gentio. Gentio simplesmente é quem não era judeu, certo? Os judeus chamavam outros povos, outras nações de povo gentio, ou até mesmo pagão. Pagão é muito mais voltado para um lado religioso, né, que não adora o Deus vivo e verdadeiro, e gentio é mais uma nacionalidade, né? Ou seja, não é judeu. Um segundo conceito que é importante a gente entender aqui é porque aqui também fala que ali onde eles estavam pregando existiam judeus e prosélitos. Bom, quem eram os prosélitos? Prosélitos eram gentios que haviam se convertido ao judaísmo. Ok? Então aqui é uma diferença, né? Eles chamavam aqueles que não eram judeus de nascimento, mas que eram israelitas, né? Que eram da religiosidade judaica, de prosélitos, um recém-convertido ao judaísmo. Bom, mas muito bem, isso é só uma recapitulação. Mas nós estamos vendo aqui, irmãos, a respeito de que quando eles estavam saindo, né, ali do território, no versículo 51, eles sacudiram contra aqueles judeus que os expulsaram a poeira, o pó dos seus pés, das suas sandálias. O que significa isso? Sacudir a poeira das sandálias era um gesto que os judeus realizavam, e eles conheciam muito bem o significado disso, né? Eles faziam isso quando eles regressavam de um território pagão. Então, quando eles iam para um território onde não se adorava a Deus, eles, ao saírem daquele território, no limite ali, eles sacudiam a poeira dos pés, como se fosse uma atitude de que eles não queriam que nada daquela cultura, daquela outra religiosidade se apegasse a eles. Era o que significa, né? Então, com esta atitude, eles estavam indicando que eles não queriam relação alguma com aquelas pessoas, né? Quando Paulo e Barnabé, que são judeus, fazem isso aos judeus, né, sacudindo a poeira a poeira das sandálias dos pés deles, eles estavam mandando uma mensagem àqueles judeus que eles não queriam uma relação com aqueles judeus, que eles estavam rompendo relações com eles, porque eles estavam rejeitando o verdadeiro Deus. Isso era uma atitude que até poderia ofender eles, né? Porque Paulo estava falando com isso, e Barnabé, que olha, estamos considerando vocês como pagãos, porque vocês não estão acreditando no Deus vivo e verdadeiro, né? Então eles sacudiam a poeira dos pés deles, ok? Então é isso que eu tenho para você hoje. Eu espero que a gente esteja caminhando e agregando alguma coisa com esse estudo. Fique na paz, Deus te abençoe em nome de Jesus.